Você vê algum clube no Brasil que realmente faz um planejamento estratégico, eficiente? 2 maus exemplos aí para 2025, que é o Cruzeiro e o Botafogo. E aí, como é que você vai fazer um planejamento estratégico num mercado que é caótico dessa maneira? Tá com um treinador que tem um esquema que é... e envelhecendo cada vez mais teu time. Não faz o menor sentido, né? O planejamento estratégico parece que foi feito por alguém que não sabe muito bem de futebol. Uma coisa que as empresas se preocupam demais é com o custo, não só com receita, né? E me parece que os clubes não se preocupam muito com o custo. E aí quando vai ver, perdeu a mão. Deu resultado? Dinheiro? Não deu. Então, corta. Acho que no futebol é muito mal feito o diagnóstico. Não basta ser grande, que você pode ser grande e não ser bom. Aulas. Aproveitem o corte aí. Essa pressão da torcida na empresa vai ter sempre. É uma função que, dentro da estrutura do clube, quase sempre é feito por alguém que não sabe muito bem do riscado ou é movido à paixão. Eu acho que você fez uma boa correlação. Eu nunca tinha pensado dessa maneira aí. Você ganha bônus no ano e é demitido. Aconteceu comigo? Aconteceu comigo. Esse podcast é maravilhoso porque ele já vem, os ganchos já vêm todinho. Olá, do lado de cá! Estamos começando o episódio 9 do Mar ao Bar. Quase 10. Falta umzinho pro 10. Meu nome é Felipe Barbalho. Eu apresento este podcast, videocast, nas ondas da internet, com o meu primo que se chama... Marcelo Lemos. Estamos junto aqui mais uma vez, eu e o Felipe. Pós-carnaval, né? O podcast não parou no carnaval, porque aqui não tem folga. Então voltamos aqui pós-carnaval para o episódio 9, quase 10. Os dois aqui de Brasil, aqui homenageando a seleção brasileira no peito, apesar de um estar em Portugal e outro no Brasil. É isso aí, pô, a seleção que teve convocação aí. Vamos comentar? Não vamos comentar, deixa isso para lá. Estamos hoje com o episódio 9, que o tema é planejamento estratégico. Uma coisa muito importante para as empresas, para o mundo do futebol é muito importante também, porque é algo que define muitas vezes o andamento da temporada de um clube ou até de uma seleção que está aqui no peito com a CBF, que não faz um planejamento muito estratégico, planejamento meio aleatório, mas vamos falar sobre esse tema aí que tem uma fronteira, tem algo que junta muitos pontos em comum, por isso que escolhemos para falar essa semana, tanto o mundo corporativo quanto o futebol, o esporte como um todo, mas o futebol mais específico, que é a nossa especialidade no que a gente sabe há muito tempo como torcedor e também conhecedor um pouco aqui, eu como jornalista esportivo que sou de formação, e o Marcelo como grande amante e o cara que está sempre nas peladas aí, nesses jabás aí que falamos. Então vamos lá, Marcelo, vamos começar agora com uma definição, né? Para falar quem chega aqui de paraquedas, planejamento estratégico, a gente que está começando a carreira, que está começando aí no mundo corporativo. O que é um planejamento estratégico para o mundo corporativo, nas empresas? O que é mais ou menos essa definição que a gente buscou? Bom, planejamento estratégico, ele é fundamental, né, para começar, cara. Porque ele é o que define os objetivos da empresa a longo prazo. Então, com o planejamento estratégico, você consegue estabelecer diretrizes, alocar recursos, você define metas que são sustentáveis, você garante que toda a empresa, todas as áreas vão seguir para aquele mesmo caminho, né? E ele acaba garantindo que a empresa ela se torne competitiva, que ela tenha rentabilidade, que ela cuide dos custos. Então, trabalha com o planejamento estratégico, você envolve
praticamente todas as áreas da empresa, e aí você garante uma alocação de recursos correta, né? Então você evita desperdícios, você define que áreas que a empresa vai atuar mais. Então, a empresa vai fazer o seu planejamento estratégico voltado para crescer quantos por cento a rentabilidade dela. Ela vai fazer um planejamento estratégico focado no aumento percentual das vendas ano contra ano. Ela vai estabelecer o planejamento estratégico para manter seu fluxo de caixa saudável. Então, você ali define todos os indicadores e todos os parâmetros para dar a direção que toda empresa, que todas as áreas precisam seguir para atingir os resultados, os objetivos definidos nesse planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, principalmente no mundo que a gente vive hoje, ele muitas vezes ele é quebrado por trimestres, né? Então, olha, para cada trimestre existe um objetivo a ser atingido e ele precisa ser revisto constantemente, porque dependendo do serviço, do segmento que a empresa trabalha, tudo muda muito, muda quase que diariamente, mensalmente nem se fala. Então, aparecem novos players no mercado, aparecem novos concorrentes, aparecem novas tecnologias. Então, o planejamento estratégico também tem que estar preparado para se adaptar ao que está acontecendo no mercado, inclusive com as interferências políticas e econômicas que acontecem no mundo, né? A gente vê aí agora como, por exemplo, os Estados Unidos vem pautando aí vários temas que estão direcionando os planejamentos estratégicos, direcionando a economia, né? Então, várias empresas aí estão baseadas no que o Trump vem falando, estão mudando lá suas políticas de diversidade, suas políticas de contratação. Então, de acordo com o que está acontecendo também na política, as empresas, principalmente as grandes corporações, acabam tendo que se adaptar ao que o mercado está falando, o que está sendo, para onde está direcionando, vamos voltar aqui, vamos sentar de novo. O que a gente falou aqui 1 mês, 2 meses atrás, já não é mais o que está sendo falado, agora a gente precisa mudar aqui o nosso rumo, né? Então, isso é o planejamento estratégico de uma forma bem geral, assim, numa empresa, né? E ele direciona as contratações do RH, né? Que tipo de perfis que você precisa contratar para aqueles objetivos que estão sendo determinados no planejamento estratégico, que tipos de treinamento que precisam ser dados, né? Então, para exemplificar um pouco, né? A IA vem dando um direcionamento muito grande no mercado. Então, várias empresas hoje já estão exigindo que seus colaboradores saibam o mínimo de inteligência artificial. Então, já determinam cursos onde você precisa fazer, são cursos obrigatórios e tal, e isso acaba influenciando muito no perfil que você contrata as pessoas, os skills que você precisa ter para a empresa te contratar. Então, planejamento estratégico vamos dizer assim, o sistema nervoso central ali de todas as empresas, né? Uma empresa que não faz bem o seu planejamento estratégico tem pouquíssima chance de ter bons resultados, né? Muitas vezes vai ter um bom resultado porque tem um histórico, vai ficar baseado no nome, na presença que a empresa tem, mas quando você vai olhar o planejamento estratégico foi muito mal feito, né? E eu queria que tu dissesse como é que isso funciona um pouco no futebol. Existe planejamento estratégico no futebol? O que é planejamento estratégico no futebol, né? Era para existir em todos os clubes, né? Mas, por exemplo, no Brasil, como a gente vem de uma ainda recente profissionalização dos diversos departamentos, a gente botando aí, pareando com empresas, então é algo que vem muito de clube amador, né? De muita política envolvida dentro do clube. Muitos ainda são dirigidos por pessoas eleitas
por um colégio eleitoral pequeno e que é movido a interesses ali também, muitos políticos, às vezes alguns financeiros. Então isso é algo que nos clubes brasileiros ainda mais não se vê tão claramente, mas é algo que são estabelecimentos de metas, né, esportivas e financeiras, cada vez mais importantes, financeiras, né, eu diria que essenciais, mas muitos clubes deixam isso um pouquinho de lado. Até no exterior aqui tem clubes que as metas, apesar de termos o fair play financeiro, né, aqui fora, que funciona muito mais fortemente, no Brasil não tem isso. Então, assim, o estabelecimento de metas financeiras fica meio ali ao sabor dos resultados, das metas esportivas. Tanto que esse planejamento que você falou, que vai mudando ao longo, claro, todo planejamento você tem que rever no caso das empresas, né, a cada trimestre, certo? Cada trimestre, semestre, enfim, depende. Cada trimestre, ou às vezes algumas fazem um pouquinho diferente, mas enfim, mais ou menos aí a cada 3 meses. Isso no futebol se faz esse planejamento, teoricamente, orçamento. De um tempo para cá, no Brasil, começou a se organizar mais isso, com a obrigação de balanços financeiros, e aí isso realmente tem que se adequar tudo, o esportivo e o financeiro ali caminhar lado a lado, para você poder justamente fazer as contratações nas janelas de contratações. Você sabe que vai gastar ali, se tiver que rever algum caminho, você tem a janela do meio do ano. No caso aqui na Europa, a janela do meio do ano é de um começo de temporada. No Brasil é no meio, aí também já é outra discussão de calendários, tinha que fazer uma adequação, mas justamente para você fazer as contratações, você estruturar a sua equipe também com a comissão técnica, qual vai ser a preparação física, qual vai ser o pico, né, de preparação física, em qual momento da temporada o ideal o time ter uma evolução física para atingir o ápice ali nas fases mais decisivas, ou quando tem mais jogos para você poder descansar mais os jogadores. Então, é uma estruturação que tem que caminhar muito bem a estrutural do clube, a física e as metas esportivas que, na verdade, no fim das contas, por mais que os clubes sejam agora administrados como empresas, muitas SAFs, né, do que a gente já falou também em outros episódios, o clube é feito para dar resultado esportivo. No fim das contas, no fim do ano, muita gente defende isso. O clube não tem que ter superávit. É bom que tenha, porque no outro ano você já contrata mais e tal, tem uma folga financeira para você poder respirar. Se precisar fazer uma contratação, se o seu centroavante machuca, se tem que contratar outro, como o Flamengo, né? No fim da temporada passada já não podia contratar mais, mas aí na virada do ano já sabia que ia ficar sem o Pedro, sem um recurso até pelo menos quase o meio do ano, contratou o nosso Juninho aí, mas é justamente isso, você tem que ter resultado esportivo, não adianta ir dando o resultado final, as metas financeiras estarem ok. Então, de uma certa forma, né, a gente pode resumir tanto o lado corporativo como o lado esportivo, como o planejamento estratégico é uma visão de longo alcance, que nem aquele desenho que tinha quando a gente era criança, né? Thundercats. Aí você tem a visão além do alcance, para você ver lá no fim do ano o que você quer. Aí eu quero ser campeão, quero chegar nas finais de tal torneio, ter aquelas metas esportivas, e como a empresa, eu tenho que dar lucro para os meus acionistas. Então é justamente isso. Até você me lembrou, assim, só para fazer uma correção, mas um alinhamento de entendimento. O planejamento estratégico, geralmente, ele é, como você falou, a longo prazo, né? As empresas fazem seus planejamentos estratégicos, geralmente, de 3 a 5 anos, né? Então, porque é justamente para ter a sustentabilidade da empresa como negócio, né? Então, o planejamento estratégico, ele diz o que a empresa quer ser, onde ela quer chegar nos próximos 3, 5 anos, né? Porém, a cada ano
você tem lá o orçamento que visa o atingimento daquele planejamento estratégico e tem o planejamento do ano, e aí acontecem essas revisões que a gente comentou aqui, de trimestre, de semestre, porque não tem como, né? Hoje em dia, mais do que nunca é isso, essa velocidade, o mundo global, tudo acontecendo e vai movimentando. Então, se tornou cada vez mais desafiador fazer um planejamento estratégico de longo prazo. Quem imaginava que teríamos uma pandemia em 2020 que ia, né, mudar tudo, né? E quando você estava falando aí, eu estava pensando, né? Sim, né, os clubes têm como maior desafio as metas esportivas. Mas se você for pensar no futebol, o futebol é um negócio de bilhões de dólares, né? Então, assim, deveria mais do que nunca ter um planejamento estratégico muito forte, né? Muito grande, porque envolve centenas de milhares de dólares, né? Então, deveria ser, como você falou, né? Ter a revisão além do alcance para os clubes terem aí uma vida mais longa. É justamente isso que a gente sabe, que os clubes europeus, eles têm isso muito mais solidificado por terem conseguido se organizar muito mais em ligas. Aqui em cada país aqui da Europa tem as ligas, e os clubes realmente conseguirem fazer do campeonato um negócio que todos são mais ou menos acionistas ali, os times se interessam em que o campeonato dê certo. No Brasil parece que está começando a se ajeitar um pouco agora, mesmo com essa divisão das ligas. Agora estão começando as duas ligas que se separaram aí para negociar direitos de transmissão, estão começando a se falar um pouco mais, a entrar em acordos aí. A Série B agora já vai ser negociada pelos dois blocos, conjuntamente. A Série A não foi feita dessa maneira nesse próximo período agora que tem, né? Mas, de qualquer forma, é uma coisa que os clubes do Brasil têm uma certa dificuldade maior ainda, porque alguns avançam, aí os outros ainda estão mais lá embaixo, e aí o mercado como um todo não fala a mesma língua. Vê o problema que o Flamengo está passando agora, cobrando do Inter, porque o Flamengo quer fazer o planejamento dele. Eu tenho um ativo ali, um jogador que eu vendi para o clube, eu vou receber aquele dinheiro. Mas ele não paga e já está vendendo para o outro, para o Santos. O Inter já está vendendo, no caso é o Thiago Maia do que eu estou falando. E aí, como é que você vai fazer um planejamento estratégico num mercado que é caótico dessa maneira? Então, isso é uma forma, até de eu já enganchar aqui uma pergunta para você. Você vê algum clube no Brasil que realmente faz um planejamento estratégico, eficiente, que consegue fazer isso nos últimos anos, ou que esteja proposto a fazer isso? Como você falou, acho que na Europa já existe mais essa cultura, né? Eu acho que o futebol nos Estados Unidos também já nasceu assim, pelo perfil deles, né? Então, tem a liga ali mais estruturada, tem o exemplo da NBA, né? Então, acho que a MLS também já tentou assim. Agora, no Brasil, no meu ponto de vista, são iniciativas muito isoladas. Acho que o Flamengo aí de novo, vamos lá. Acho que o Flamengo é um exemplo de maior profissionalização e de planejamento estratégico, e estamos falando isso baseado em fatos, né? Então, se você olhar a história do Flamengo de 2013 para cá, a gente saiu do buraco, né? O Flamengo saiu do buraco para um time super vencedor e com as contas todas ajustadas, né? Então, o Flamengo tem uma dívida controlada hoje, né? Tem uma receita muito forte vindo do programa sócio-torcedor, do marketing, enfim. Então, na minha visão, o Flamengo é um clube que conseguiu ali, a partir do momento que criou uma estrutura mais profissional, com executivos vindo do mercado, né, tomando conta ali dos cargos diretivos do futebol do Flamengo, conseguiu ali, inclusive, colocando as metas esportivas em segundo, terceiro plano durante, 3, 4 anos,
falando assim, nossa meta é sair do buraco, é resolver a questão financeira. Esse é o nosso principal objetivo. E ali a gente acompanhou como é que foram aqueles anos ali caóticos em relação à questão desportiva. Mas estava tudo combinado, alinhado, o cheirinho, o famoso cheirinho. Então, mas estava combinado, fazia parte do planejamento. Então, acho que o Flamengo é um clube que vem demonstrando isso, muita coisa para ajustar, muita coisa para arrumar, sim, porque são anos de sanguessugas, né? Aqueles conselheiros que só estão ali para atrapalhar, que só querem sugar, tirar dinheiro do clube, né? Então, tem ainda muito isso, né? Acho que ainda tem muito a ajustar. E acho que o Palmeiras também acho que é um clube que também vem nessa toada aí, né? Também com várias iniciativas aí lá atrás com empresas, já foi a Parmalat lá e tal, mas entendo que de alguns anos para cá, até também com a questão da Crefisa ali junto, aí veio a Leila, mas é um clube que você vê que tem um planejamento e até consegue solidificar ou dar base ali para as entrevistas até do Abel, né? Acho que o Abel é um treinador que também consegue falar e manter as ideias dele porque ele tem o clube por trás. Ele tem o planejamento definido do clube de vamos priorizar aqui, vamos priorizar ali não é prioridade, vamos trazer jogadores, vamos, né? E que eu acho que meio que a mídia, a imprensa que tenta dar uma destruída nisso, mas minha impressão é que lá dentro está tudo bem. Entre eles está tudo combinado, está tudo certo, é assim. Tinha que perder, perdeu, vamos buscar outro título. Então, acho que, assim, na minha cabeça vem esses dois clubes, Atlético Mineiro tentando alguma coisa, mas sempre tem um problema. Atlético Paranaense, acho que é um clube que, né, lá atrás também cresceu muito e tal, mas hoje é uma bagunça também por conta de questões políticas, enfim. É muito difícil, Felipe. No final, acho que assim, o futebol brasileiro é muito difícil, porque a CBF não é uma confederação forte, né, que estabelece também regras claras para os clubes, né? Então, aquele formato do presidente da CBF ser eleito pelas confederações, as federações ali estaduais, que é uma politicagem danada, enfim. Os clubes não conseguem se organizar para as cotas de TV, essa coisa da liga que você falou já está dando pau também, sempre tem um que volta atrás, porque aí um clube como o Flamengo, que se estruturou, quando faz um negócio desse, acaba perdendo dinheiro nas novas negociações, então, sabe, é muito complexo. E eu queria trazer à baila, inclusive, para mim, na minha opinião, dois maus exemplos aí para 2025, que é o Cruzeiro e o Botafogo. A gente vê aí, né? A gente poderia estar destacando aqui o Botafogo como um clube que, sei lá, de 2 anos para cá fez o seu planejamento, mas a gente está vendo aí que 2025, caos total. É o né? Começo, né? Então, assim, sabe, se desfez de um monte de jogadores, parece aquela história de que não pagou bonificação de uma série de campeonatos, é o seu dono, né, olhando para os interesses de outros clubes que ele tem fora, e o Cruzeiro nem se fala, né, passou pelo Ronaldo lá, que no meu ponto de vista, até vi uma entrevista dele falando sobre isso, trouxe um pouco desse profissionalismo, tentou, né, fazer um corte de gastos, controlar as coisas ali, depois viu que não dava, já passou para o Pedrinho lá, o novo dono lá do Cruzeiro, e o Cruzeiro vem aí mal das pernas, né? Então, acho que é bem difícil aqui no Brasil ainda, cara, a gente falar que tem um clube que faz um planejamento estratégico. Eu acho que vive muito dos soluços. E, no meu ponto de vista, os clubes ainda são muito guiados pela torcida, sabe? Assim, então, não adianta ter um planejamento, porque no primeiro soluço, a torcida gritou, já manda embora o técnico, manda embora a comissão, e já muda tudo, então, acho difícil.
O que você falou de soluços, né? Desculpa. É muito, acho que de ciclos, né? A gente viveu, aí quando a gente olha para trás, o São Paulo, lá na década de 80, 90, era uma referência de administração, todo mundo falava, pô, tem que ser igual São Paulo. Aí depois veio a era do negócio da Parmalat, no Palmeiras, olha, clube, como é que chamava? Esqueci, parceria, né? As parcerias, Parmalat, Palmeiras. E aí depois veio a época do Corinthians também, quando veio o Ronaldo, olha, o Corinthians está se organizando, conseguiu tudo, e aí ficou aí, entrou nessa coisa do estádio também, aí assumiu uma dívida bizarra, e agora está se ferrando para pagar, e não está pagando um monte de gente. E o Flamengo foi, não é porque a gente é Flamengo, mas o Flamengo foi o que conseguiu dar um freio de arrumação maior, né? Mas eu acho que também muito porque tem uma capacidade muito grande no mercado, né, de conseguir levantar dinheiro, levantar recursos, levantar, que eu digo, né, gerar, né, riqueza. Então, mesmo como você estava falando de, pô, o período do cheirinho, a gente fala, pô, você chegou até a usar caótico esportivamente, mas no fim das contas, se for ver, o Flamengo começou a chegar constantemente. O cheirinho é a parte da gozação, mas o Flamengo estava sempre ali, foi para a final da Copa do Brasil, para a final do Supercopa não, aquela Sul-Americana, perdeu, foi para a final chegou no Brasileirão ali quase com o Palmeiras e não foi, mas assim, é um clube que, como entidade, conseguiu se organizar, se profissionalizar em muitos setores. Ainda faltou muito, ainda falta para conseguir se acertar direitinho mesmo, porque essa mudança da última administração para essa, né, mostrou como ainda tem vários buracos ali. E o Palmeiras é um que conseguiu também se estruturar, caminhou certinho, pegou o exemplo do Flamengo lá com o técnico português, o Abel apostou e ficou nele e está casando a aposta até hoje. O Abel podia ter caído em vários momentos aí, se não tivesse um planejamento, né, realmente estratégico ali de não, vamos manter, porque essa é a chave, o trabalho é bem feito, pode ter alguma queda ano passado, né, de não ter ganho nada, mas manteve e contratou mais, quer dizer, não dobrou a aposta, mas, né, botou mais uma grana ali para poder sustentar o projeto. Claro, o Palmeiras, como a iniciativa que você falou, né, do Atlético Mineiro também, o Atlético Paranaense, são, aí eu vejo um pouco mais personalistas, vão para o lado um pouco mais personalistas, que tem a Leila, tem o Petralha no Furacão, aí no Atlético Mineiro também tem o dono da SAF, um grupo ali, né, que é dono da SAF, então fica um pouco nesse lado, né, então a gente vê no Brasil um pouco assim, e como exemplo aqui de fora, assim, um mau exemplo que podia ser dado, eu acho que é um clube, um dos maiores do mundo, que é o Manchester United, que passa por uma crise tremenda depois que o Ferguson saiu, que acabou. Desde então não consegue engrenar. Tem um soluço ali, usando sempre a palavra aí que você usou, o soluço. O Mourinho ganha a Liga Europa, aí ganha uma coisinha ali, uma Copa da Inglaterra, mas não consegue manter uma coisa sustentável ali, solidificada, como o City, por exemplo, né? E é um clube que é bem estruturado, mas é aquilo. Teve uma família americana comprou, e aí ficou aquilo meio. O planejamento estratégico parece que foi feito por alguém que não sabe muito bem de futebol, do escado. Então aí contrata meio a esmo, então as metas esportivas são meio malucas, aí fica fora da Champions vários anos, um clube que é tão campeão. Então, assim, é algo que, se a gente for puxar, aí eu separei aqui 3 exemplos históricos de como você falou aí, a pressão da torcida que fica em cima e aí muda o rumo durante a temporada. Palmeiras de 2012, campeão da Copa do Brasil, no primeiro semestre ali, meio do ano, depois rebaixado. O que aconteceu? Como é que um clube consegue ser campeão e em 4 meses se rebaixar no Brasileirão com um técnico que assinou tua camisa aí, né? Filipão, que levou lá para baixo, né? Uhum.
São Paulo, em 2021, quando acabou o jejum, título estadual lá com, se eu não me engano, era o Crespo, que era o técnico. Depois fez a pior campanha nos pontos corridos do São Paulo e quase foi rebaixado também, se salvou na penúltima rodada. Nosso Flusão, campeão da Libertadores de um ano para o outro, achou que não, só mantém aí, ó. Planejamento estratégico de você, né, ganhou a Libertadores, vamos crescer, agora vamos crescer. Aí teve alguma falha aí que essa estratégia de crescer mais ainda, ó, foi por água abaixo. Demitiu o técnico que tinha um projeto que era, né, o que estava acontecendo? Já falamos dele aqui. Do Diniz, alguma coisa aconteceu ali para parar de dar resultado. Por quê? E era uma coisa tão sistematizada. Mas você não acha, Felipe, tu não acha que, por exemplo, até nesse caso do Fluminense e talvez do São Paulo e do Palmeiras também, faltou aí a outra parte do que a gente falou, que é o planejamento financeiro? No caso do Fluminense, apesar de ter tido a conquista esportiva, isso não trouxe, claro, trouxe um incremento ali financeiro, mas é um clube que ainda tem dívidas a pagar, como quase todos do Brasil, até o Flamengo, mas o Flamengo é aquilo, como você falou, está bem administrado e consegue, ele tem dívida, todo clube vai ter dívida. Todas as empresas têm, têm. Como as empresas, mas é aquilo, se você tem um fluxo de caixa, se você gera dinheiro, se você tem capacidade de gerar, está organizado administrativamente, você mantém aquilo tranquilo, tem crédito na praça. Mas aí o Fluminense começou aí contrata jogadores que, Renato Augusto, sério, faz sentido um time que já é envelhecido, que já veio de uma conquista ali épica, mas os jogadores já com a idade avançada. Então, aí gasta mal dinheiro, né? Para um esquema de um treinador que é corridaço, né? Então, você tá... Olha só a falta de coerência e de planejamento. Assim. Você tá com um treinador que tem um esquema que é... e envelhecendo cada vez mais teu time. Não faz o menor sentido, né, cara? Faz o menor sentido. E vendendo os garotos, né? Os garotos que começam a revelar, aí tem que vender, porque precisa do dinheiro. E aí o financeiro, né? O financeiro começa a cair, quer dizer, cair, tem que subir, e aí você, esportivamente, você não consegue manter ali o equilíbrio. Justamente esse é o desafio dos clubes, né? Diferentemente das empresas aí nessa especificidade, que aí tem o resultado. A empresa, ela pode, é líder do mercado, pode ter um market share ali bom, né, conquistar um pouco mais, mas nos clubes é aquilo, um só vai ser campeão brasileiro, um só vai ser campeão da Libertadores. E aí, se você não estabelecer a meta, não, olha, e ser muito claro na tal da comunicação que a gente sempre fala, olha, vamos... se a gente chegar na Libertadores, tá muito bom para esse ano, e aí a pressão da torcida, aí tem que demitir, aí tem que contratar no meio da temporada, aí fica uma avalanche de coisa mal administrada. Sim. E aí trazendo esse lado aí, até que a gente falou no Diniz, uma outra questão aqui boa de se levantar quando é que... para você, assim, analisando, quando é que é o momento justamente de você chegar e virar e falar, esse treinador está na hora de trocar, ou esse gestor de equipe numa empresa está na hora de trocar porque não está dando resultado, a equipe não está desempenhando, apesar de você ter um planejamento ali, contratei esse cara para durar a temporada inteira, por exemplo, como o Diniz, foi demitido, mas e aí, apontar ali um ou dois fatores que não, realmente vale a pena trocar. Eu acho que, só um comentário antes, uma coisa que as empresas se preocupam demais é com o custo, não só com receita, né? E me parece que os clubes não se preocupam muito com o custo. E aí quando vai ver, perdeu a mão, né? Então, está muito fresco na minha cabeça que há pouco tempo a gente estava falando sobre isso e
você tem que estar o tempo todo olhando o custo, é receita e custo, receita e custo, né? Não adianta você estar fazendo receita pra caramba e teu custo também está aqui. Fazer um monte de receita com custo elevado, tua margem ali está, né? Não está nada. Então, eu acho que os clubes se preocupam muito pouco com o custo. Então, como você falou, o Fluminense começou a vender os jogadores novos, trazendo medalhão que já em final de carreira ou caminhando para lá, ganhando muito mais. O que você ganha nesses torneios não cobre, né? Então, cara, o cara do financeiro ali tem que fazer essa conta, né? Então, enfim. E sobre essa questão aí dos treinadores, Felipe, assim como nas empresas, dos gestores, mais uma vez, tudo tem que estar muito bem alinhado. Quais são os desafios, quais são as metas, qual o planejamento, onde a empresa quer chegar, onde aquela área quer chegar, quais são os objetivos, o que tem que ser feito para chegar lá. Então, você ter indicadores muito bem definidos, do gestor para a sua equipe e do gestor para aquele, né, para aquele gestor. Então, o diretor tem que definir muito bem para o gerente definir muito bem para o seu time. Porque aí, cara, não tem discussão, né? No final, lá, você pode não ter atingido as metas estabelecidas ou parte das metas estabelecidas, mas você percorreu um caminho muito bem feito, fez de tudo e você teve variações, situações externas, enfim, coisas não previstas, e todo mundo ali estava acompanhando, tem reuniões de acompanhamento, tem feedback, tem, né, troca, tem revisão de meta, e aí no final da temporada, vamos dizer assim, é feita toda essa avaliação e fala, não, Felipe, você não bateu todas as metas, ou pode até não ter batido nenhuma, mas, a gente viu que você fez todo o trabalho, né, renovou a equipe, trouxe o cara lá que tinha resultado 0 para 5, enfim, mas aconteceram N variáveis que você não atingiu algumas metas. Beleza, fechado. Que é o paralelo que eu faço com o futebol, principalmente, né, que você vê diferente na Olimpíada, o segundo lugar nunca é valorizado aqui, né? É como se fosse uma derrota. Às vezes é pior do que você ter saído no meio do campeonato, sabe? Cara, o cara foi segundo colocado, cara, numa competição que muitas vezes é absurdamente difícil, sabe? Na Olimpíada você vê como o cara valoriza lá a medalha de prata, né? Porque, o segundo, entre vários, entre os melhores. Então, numa empresa, muitas vezes, tem essa diferença, que, nós não fomos o líder, mas chegamos ali. Saímos do quarto, fomos para segundo, então, Paraná. E, por outro lado, com toda essa avaliação, com todo esse acompanhamento sério, baseado em indicadores, baseado na comunicação bem feita, na gestão do time, Felipe, cara, tu não atingiu, tu não fez, era nosso pacto aqui, e você, além de não fazer, você não fez nada no percurso para reverter aquela situação, sabe? Tu não mudou uma pessoa do time, você não trouxe uma ideia nova, você não trouxe uma nova tecnologia, um novo método, você ficou simplesmente estagnado, cara. Então, agora, e em qualquer caso, né, Felipe, seja no futebol, seja numa empresa, seja em qualquer esporte, tem um tempo mínimo, né, cara? Não dá, assim, para você exigir que uma pessoa sente numa cadeira de gestor ali e em 3 meses ele mude, dê uma virada no resultado, que ele atinja todas as metas esperadas. Assim, dependendo do negócio, do segmento, ou mesmo no futebol, minimamente 6 meses, 1 ano para, né, conseguir. Muitas vezes você chega num lugar e é terra arrasada, que é o melhor dos cenários. Você está ali, é caos total. E aí, cara, qualquer coisa que você fizer, se você tirar um copo daqui e colocar para cá, já muda o resultado absurdamente. Então, aí beleza, porque o gestor chegou um cara bom, experiente e tal, terra arrasada, mudam os copos de lugar e o resultado já aparece. Mas não é sempre assim. Às vezes você entra num cenário que é super complexo e que, não é com um copo daqui para cá que você vai conseguir mudar o resultado. Então você precisa dar tempo, né, para a pessoa conhecer o time que trabalha, os talentos, quem presta, quem não presta, onde é que está a dor, quais são as causas. Acho que no futebol
é muito mal feito o diagnóstico, sabe, cara? Assim, acho que os clubes estão aprendendo, né, com todos esses data analytics aí agora, né, eles estão aprendendo a lidar com essas informações, mas sempre foi algo muito mal feito, baseado no último, no penúltimo ou nos últimos 3 jogos, e aí esquece tudo que foi feito, né? Acho que o professor, né, que a gente já falou aqui dele também, o Lucha, fala muito disso também, né? Esquecem muito a história. O que esse gestor traz de bagagem, de experiência? E que muitas vezes ele precisa de um tempo para, né, mudar essa história. Então, mais uma vez, falta esse profissionalismo, falta essa tomada de decisão baseada em dados, em fatos, olhar estatisticamente as coisas, como é que vem o histórico daquilo, né? Um clube que vem tendo derrota, troca treinador. O problema do treinador, ou o problema da diretoria, ou o problema são dos jogadores, né? Não sei quantos clubes você já viu que troca treinador e os jogadores são os mesmos. Será que são o treinador que é ruim ou os caras que não conseguem entender o que o treinador fala? Então, é muito cruel, cara. Muito cruel. Tem um exemplo muito próximo da gente. O tal do Flamengo, né? Também, que a gente dá sempre como um exemplo aqui, deu como um bom exemplo no começo aqui. O Flamengo é um exemplo muito claro disso, que agora parece estar mudando, que é uma função que dentro da estrutura do clube quase sempre é feito por alguém que não sabe muito bem do riscado ou é movido à paixão, que é o diretor, o vice-presidente de futebol, o diretor de futebol. Agora parece que o Flamengo se ajeitou aí, o Boto, que foi o nosso primeiro episódio, que é alguém que sabe da atividade fim muito mais do que o antecessor. O antecessor sabia como torcedor, como cara ali que administra ali vaidades muito bem, e às vezes não muito bem, mas foi campeão sim muitas vezes, mas o vice-presidente de futebol anterior, que mandava no futebol do Flamengo, claro que tinha um conselhinho, tudo, não tinha muito parece que foi campeão, mas era para ter sido muito mais, ou muito mais fácil do que foi. Tal a disparidade econômica que tinha para os outros, para administrar ali, né, tudo isso. Mas é justamente isso, o cara que administra, o técnico que administra os talentos, não é um cara que sabe, então ele vai no feeling ali, na pressão da torcida, e aí troca como o Flamengo trocou, moeu vários treinadores pelo caminho. Paulo Souza, Vitor Pereira, sem entrar em juízo de valor de todos eles. Renato Gaúcho. Que erraram ou não, né? Renato Gaúcho, Rogério Ceni campeão, Dorival campeão, que nenhum desses dava para seguir um pouco mais. A gente, como torcedor, cornetou e queria que saísse. Mas quem está lá tem que parar e olhar e falar, peraí, vou ajustar aqui, ajustar ali, vamos ter um realinhamento aqui na virada do ano, com o Dorival, no caso, ou um realinhamento com o Rogério Ceni ali, ficou sem muitos jogadores durante a Copa América, e aí teve dificuldades, mas aí é muito movido ali a fofoca, a pressão, e aí acaba dando o que deu, né? Com vários treinadores do Flamengo, Sampaoli, contrata. E aí vai embora depois, né? Calma, chamando de Sampaoli, sai daí, Mas aí, agora vamos passar para uma outra questão aqui, que é em relação a planejamento estratégico. Você falou de contratação de recursos, ver bem, né, qual tipo de funcionário que vai contratar, e aí no caso dos times de futebol, qual posição que o treinador vai querer ali, o estilo de jogo que vai querer. Eu quero um atacante mais rápido, um atacante menos móvel, que vai variar isso. Então, fazendo uma comparação aqui do onboarding, do período de adaptação, da entrada de um funcionário na empresa. Normalmente em empresa isso é uma coisa sistematizada. Olha, tem um onboarding, o cara durante uma semana ele nem trabalha, às vezes só fica ali conhecendo as áreas, conhecendo as pessoas,
fazendo coisas dos recursos humanos, né, do capital humano, dependendo da empresa, como é que chama. Já no futebol é aquele cara, o cara chega, olha, tá preparado fisicamente, vai pro pau. Entra aí, se o cara é centroavante, tem que fazer gol no primeiro jogo. Se não fizer, segundo, terceiro, quarto jogo, já compra. Sai! E aí temos o exemplo aí do nosso Juninho no Flamengo, né? Que chegou, o cara não fez gol, aí se machucou. Aí agora daqui a pouco o Pedro tá voltando, não vai nem jogar. E aí, assim, esse paralelo que tem, assim, que tempo é esse? Agora olhando para o futebol, o que você acha, Marcelo? Qual o tempo que é um período assim, fala, pô, não, agora já dá para começar a cobrar o jogador? Pô, eu acho que, assim, primeiramente, né, o onboarding é fundamental, né, cara? Assim, acho que você imagina, cara, você chegar numa empresa, você não conhece ninguém, não conhece nada, e você simplesmente é jogado na área e, ó, vai aí, meu filho, te vira. Por mais que você, cara, seja um excelente profissional, que você tenha uma baita bagagem, uma baita experiência, você está entrando num lugar novo. Uma cultura, com valores, com missão, com visão, com metas totalmente desconhecidas para você, cara. Então, em qualquer empresa que um funcionário novo entre, ele tem um onboarding, para ele conhecer minimamente a história da empresa, qual é a cultura da empresa, quais são os valores, o que ela prioriza, o que ela não prioriza, o que pode, o que não pode ser feito, o que pode falar, o que não pode falar, né? E em muitos lugares, Felipe, isso é mais do que uma semana. Ainda acontece o seguinte, eu vou falar por experiência própria. Às vezes a área que você gerencia é tão complexa que o colaborador faz um onboarding na empresa e faz ainda um onboarding na tua área, para conhecer a tua área, conhecer todas as camadas, todos os stakeholders, tudo. Cara, isso é fundamental, assim. Isso é de experiência própria, de vários depoimentos de pessoas que já falaram comigo. Marcelo, Lemos, isso aqui foi fundamental para eu poder fazer meu trabalho com mais tranquilidade. Eu já comecei sabendo onde que eu tinha que ir, que área que eu tinha que falar, quem eram meus interlocutores, por que eu estou fazendo aquilo, por que a nossa gerência faz isso. Isso me deu uma base, uma tranquilidade para fazer o meu trabalho. Então é fundamental. E aí quando você estava... Quer falar? Não, aí você falou isso em empresas grandes e empresas boas. Eu já trabalhei em empresas, ainda mais na minha área, em jornalismo, rapaz. Entra aí, ó, faz um e-mail pro cara, ó, senta aí, ó, é mais ou menos isso aqui, vai! Em jornalismo acontece muito isso. E aí, ainda bem que você falou assim, empresas boas, né? Porque não basta ser grande, que você pode ser grande e não ser bom, nesse sentido. Tem muita empresa pequena ou média que tem um baita onboarding. Não é porque você é pequeno que é fundo de quintal, não. O empresário lá, o dono, se preocupou em fazer um onboarding legal para a pessoa. Que é a pior coisa, eu me imagino quantas vezes, eu também já trabalhei em empresa que cheguei ali, toma. E a gente se sente muito mal, a gente se sente perdido. E o pior, né? Fica que nem o João Travolta, né? Porra, e agora? Não, mas você pensa, traz um pensamento ampliado. Isso é ruim para você somente ou para a empresa também? Para a empresa. Porque você está perdendo tempo. Então, assim, o que a empresa pensa, que é o que acontece no futebol? Eu não vou dar aquele tempo para ele, eu estou perdendo tempo. Não, você está ganhando tempo, meu amigo. É aquela diferença que as pessoas não sabem, ou muitas empresas não sabem, de custo e investimento. Isso é investimento. Eu estou investindo tempo do meu colaborador novo para ele aprender tudo, para ele estar minimamente preparado, porque ele também não vai aprender tudo no onboarding, mas ele vai se sentir mais seguro, ele vai pelo menos saber que é o Felipe, que é o jornalista, que pô, vou ali qualquer coisa, eu falo com o Felipe, né? Já sei que área que ele trabalha. Se ele não fizer isso, ele vai perguntar 10 pessoas depois, ele vai ter que procurar. Gente, só está perdendo tempo. E aí eu lembrei quando você estava falando, aí você pode até me confirmar, mas me parece que é um pouco isso que alguns clubes europeus com muita estrutura fazem.
né? Eu vejo muito isso na transferência de jogador novo do Brasil, por exemplo, para fora. Vou trazer o Real Madrid de novo. Tem o Real Madrid B, C. Então, antes do garoto lá ir para o time A, se eu não me engano, você pode me corrigir, não só por conta da idade, mas também por pouca experiência, às vezes colocam ele para jogar lá naquele time lá B, para ir conhecendo a estrutura, se adaptando, aí faz um treininho lá no outro, lá no A e tal. Para mim, isso é um tipo de onboard, um tipo de período de adaptação aí para o cara poder ir se aclimatando, de tudo, né? De clima mesmo, de tempo, de lugar e tal. Mas eu, no futebol, assim, vejo isso sem chance de acontecer e, no meu ponto de vista, mata uma série de talentos que podiam estar aí, ter surgido, voado, mata craques que, né, às vezes você fala assim, pô, o cara jogava pra caramba no clube tal, foi para outro clube e não rendeu nada. E, pô, o cara não conseguiu se adaptar, cara, não teve ali chance, sabe? Não, é isso, como você falou aí, dos clubes estrangeiros aqui da Europa, eles são, não é uma coisa exatamente sistematizada isso, mas eu acho que não são muitos os casos de jogador que chega e já chega, sei lá, como o Pato fez no Milan, o Kaká também, quando chegou no Milan. Você vê o Adriano, que fez uma história belíssima na Internacional. Ele chegou até a fazer gol, se não me engano era amistoso de pré-temporada, ele chegou a fazer um gol de falta pela Internacional, mas foi emprestado. Aí jogou no Parma, jogou na Fiorentina, se eu não me engano. Isso faz muito tempo. E foi para a Internacional e vingou lá. Então, também, o mercado também era outro. Hoje em dia, por exemplo, o caso do Vinícius Júnior, ele chegou e realmente eu acho que identificaram que ele precisava passar ali por uma formação ainda, um resto de formação. Foi para o Real B, jogou várias partidas ali, o que foi bom até para ele, porque ele pegou ali o ambiente do clube depois que começou a jogar mais no time principal. O Rodrigo também chegou a jogar um pouquinho também no Real B, mas, por exemplo, o Endrick já não. Já não, né? Já entrou direto. E tá sofrendo. E tá sofrendo, mas é justamente aquela exigência hoje do mercado de contratar cada vez mais os caras mais cedo, e também tem muitos que já chegam e tem que preencher aquele buraco ali do time que precisa de um jogador daquela posição. Um clube muito poderoso se dá o luxo de poder botar um Endrick na reserva, né? O cara que decidiu o Campeonato Brasileiro de 2023, o cara chegou e não tá na reserva ali. A gente acha estranho, porque pra gente o Endrick, o Endrick, mas, no Real ele é mais um, nem mais um, ele é mais meio, que ainda tem que provar. Então é muito disso, né? E também eu acho que nos clubes brasileiros aí também a gente vai até começar, aí é outra questão, né? De quem vem da base, né? Também se acostumar no time principal, aí já é outro tema nosso, né? Jovem aprendiz, estagiário, exato. Jovens talentos, mas isso é algo que teria que os clubes no Brasil, quando o cara é contratado, realmente teria que ter um pouco mais, quando o jogador é contratado, ele teria que ter realmente um período ali que você pudesse ter essa folga, né, no elenco, de poder, como você falou, tem jogador que começa no time, o cara não se adaptou, você vê que o cara não se adaptou. Como exemplo, no nosso time, o Flamengo, o Léo Pereira, primeira temporada dele, aí demorou, e aí pegou no tranco. Aí é um dos melhores zagueiros do elenco, o melhor, né, o segundo melhor agora, o Léo Ortiz. Ficou. Então é um cara que precisou, ele tem alguns que precisam, né? Convenhamos, né, Felipe, que não é uma fórmula fácil, não é uma conta fácil no futebol, né? Assim, acho que o futebol é um lance ali, são 11 jogadores e às vezes você contrata o Felipe porque ele é a solução para aquela posição, não tem como esperar. Acho que numa empresa, principalmente numa empresa grande, você consegue fazer isso melhor, né? Porque não é tirando uma peça que vai degringolar tudo, né?
a equipe ali consegue estruturar mais, levar mais, obviamente depois quando aquela pessoa entra, né, dá o punch que precisa. Mas no futebol é muito difícil, né, cara? Porque é aquilo, contratou um zagueiro porque, pô, tá faltando um zagueiro ali, não tá dando conta. Então, é meio que o cara tem que chegar e, se não tiver com problema físico, já tem que ir pro fogo mesmo. É difícil, essa questão aí do onboarding no futebol é difícil. A gente já falou um pouco no outro episódio, não lembro qual foi, mas eu entendo, pelo menos esse cara, esse jogador deveria ter um banho de clube, né? Assim, o que é a história do clube, onde você está, presta atenção, onde você está aqui, né? Meio que quando chega um jogador, vou falar do Flamengo de novo, que é o que a gente acompanha muito, mas quando chega um jogador novo, um treinador, aqueles vídeos que eles fazem mostrando o Ninho do Urubu, a história, eu não sei se tem mais do que aquilo. Alguém senta e fala, cara, tu conhece o Flamengo? O Flamengo tem essa história aqui, ó, Leandro, Júnior, Zico, Adílio, esses caras aqui são lendas, tá? Esses caras aqui são intocáveis, esses caras aqui fizeram um nome. Não sei se tem isso, sabe? Porque se tivesse pelo menos isso, eu entendo que já facilitaria, né? Como um Danilo que chegou no Flamengo, ele sabe, porque ele sabe a história, ele estudou, você vê que ele fala com propriedade, porque ele conhece, né? Segundo dizem, era Flamengo e tal, mas ele estudou a história do clube, ele valoriza, você vê que ele fala, né, dando uma... O clube é o clube, eu sou aqui mais um, mas o clube é um clube, sabe? Não sei se todo clube faz isso, mas é difícil essa história do onboarding aí, viu, Felipe? Realmente porque é muita variável, como você falou. E aí um último ponto aqui, já entrando na reta final do papo, é justamente uma última questão que também é uma grande variável, que é um pouco que eu tentei comparar aí, a pressão da torcida, a injustiça que é muitas vezes a pressão da torcida em cima de jogadores, de técnicos, de resultados, sem saber exatamente, e também às vezes até com a tal da fofoca, das fake news, algumas coisas que chegam aos torcedores de coisa distorcida, essa palavra que eu queria falar, não fake news, mas algumas coisas distorcidas, aquele velho papo que a gente conhece 10% só do que chega a público, que é verdade, ou que são os bastidores mesmo dos clubes, a pressão da torcida que na empresa às vezes é algo que a diretoria, os acionistas, que é algo que está muito acima do chão de fábrica, dos funcionários, até de alguns níveis de gerência, aquela pressão por resultado que quem está só vendo o macro. Eu quero ver o resultado, meu camarada, eu não quero saber que deu problema, eu sou torcida, eu quero que meu time seja campeão, ou que vença o rival. Eu sou acionista, eu quero... deu resultado? Dinheiro? Não deu. Então, corta. Eu passei muito por isso, que é famoso no jornalismo, todo ano são os passaralhos. Passa um passaralho na redação, todo fim de ano é a barca, passaralho é um nome, né, mais jocoso, mas é a barca que leva uma galera, porque a gente sabe que, precisava dar um pouquinho mais de resultado, rapa. Assim, essa é uma injustiça muito... Como é que você vê essa questão? Dá para comparar ou realmente nas empresas é uma coisa um pouco mais sistematizada do que a emoção? Não, eu acho que você fez uma boa correlação. Eu nunca tinha pensado dessa maneira aí, mas é mais ou menos isso mesmo. Eu só acho que de forma mais estruturada numa empresa, né? Então acho que o clube, ele vai... dependendo do momento, ele vai muito de acordo com a torcida. Então, por exemplo, se a diretoria não estiver performando bem e tal, aí já dá voz às torcidas organizadas, né? Então, chama, então aí vai lá e demite um jogador, manda embora um jogador, manda embora um treinador, porque a torcida organizada, principalmente, né, foi lá gritar no ouvido, aí melhora o clima, aí já tira a pressão daquele dirigente, né? Então,
eu acho que é mais à la vontade, assim, acho que é mais zoado. Numa empresa, é o que você falou, assim, não dá para entender tudo, Felipe, assim, você que está num nível ali, né, até gerencial sênior e tal, muitas vezes os diretores não vão estar a par do que está sendo decidido lá pelos acionistas, pelo C-level da empresa. Muitas vezes, inclusive, você não entende por que certo diretor está na empresa, né? Que não tem aquela cultura da gestão de pessoas, de cuidar com as pessoas, mas o cara não vai ter resultado. E no final, o que interessa é o resultado. Então, tem coisa que não dá para questionar, cara. Tem coisa que vai ser isso. É a mesma coisa assim, por que está de novo mudando a estrutura? Todo ano muda a estrutura. Porque tem que dar uma mexida, tem que dar uma balançada, tem que sacudir a árvore e fazer algo acontecer diferente. E todas essas variáveis que tem, que a gente comentou, né, que abalam uma empresa. A gente precisa considerar que quem está lá no nível C, CEO, CIO, CFO, esses caras não estão ali à toa, né? Não estão ali à toa. Chegaram ali por mérito. A mesma coisa dos acionistas e tal, todos têm os seus interesses. E essa galera é suportada de informações que muitas vezes no nosso nível aqui a gente não tem. Então tá vendo lá o que já está acontecendo no mercado lá na frente, na política, na economia, do mundo. E que aquilo ali já vai afetar a empresa em algum momento. Então precisa se antecipar e fazer alguma coisa que tu não vai entender. Acaba indo tão bem, mas não, precisa mudar aqui agora, porque já está vislumbrando lá, já está vendo lá na frente, Felipe. Então, o que eu costumo falar é o seguinte: faça o seu, cara, da melhor forma possível, sempre. Se preocupa com o teu quadrado, aliado, obviamente, aos objetivos da empresa. Mas faça o seu sempre o melhor. Sempre o melhor. Para de se preocupar com o que o board da empresa está decidindo. Isso aí não vai afetar a tua vida, cara. Se você estiver fazendo o teu trabalho da forma que você tem que fazer, entregando os resultados, gerenciando bem seu time e tal, você pode ser demitido, você pode... Pode, porque o mundo corporativo é isso. E em alguns momentos você não vai entender por que aconteceu. Mas de forma geral, se você está fazendo tudo o que você precisa fazer e mais um pouco, mais uma vez, sempre respeitando o equilíbrio entre vida pessoal, profissional e tal, mas você está fazendo, está trazendo novidade, está inovando, você não tem que se preocupar, cara, porque aí você está fazendo o seu o mais bem feito possível. Tem um amigo que fala, estou dando o meu melhor. Se você estiver dando o seu melhor sempre, cara, você não precisa se preocupar. Porque aí, se qualquer coisa acontecer alheio a isso, cara, você está com a tua consciência tranquila, você está bem, saiu, fiz o meu melhor, trabalhei bem pra caramba, entreguei resultado. Então, essa pressão da torcida na empresa vai ter sempre, né? Tem as políticas também, então, os personogramas, né? Às vezes você precisa fazer um organograma para alocar o Felipe. E faz parte, cara. Cara, assim, isso é uma coisa que só a maturidade, a idade mesmo, a maturidade profissional, você vai aprendendo. Você vai apanhando, né? Quando você é mais novo, você fica revoltado com tudo, você acha, né? Você quer resolver o mundo. E quando você vai amadurecendo, você vai vendo que, cara, você não vai resolver o mundo, você tem que entender, né, esse tabuleiro, esse xadrez, e entender que você é uma peça ali nesse xadrez. E que você tem que estar o mais preparado possível e fazendo o melhor possível para não mexerem em você ali, não mexerem negativamente, né? E você estar pronto, inclusive, para ser mexido de forma positiva. Por isso, o que eu acredito muito hoje, uma das maiores habilidades, competências que os profissionais podem ter é a versatilidade. Cara. Você conseguir fazer várias coisas, você conseguir atuar em várias áreas, em várias frentes, em vários projetos diferentes, utilizando as suas habilidades, os seus skills. Se você é um bom comunicador, se você tem habilidade de negociação,
se você é um bom líder, se você é ágil, enfim, blá, blá, blá. Utiliza essas suas competências, esses skills a seu favor. Porque você não tem mais, o Felipe e o Marcelo, eles são da área tal. Não, eles são de qualquer área. Porque eles podem usar as habilidades deles para fazer qualquer coisa. E o grito da torcida pode ter o grito que tiver e você vai estar ali, cara. Não só sobrevivendo, como crescendo, fazendo novas coisas, ganhando novas posições, enfim. E saber lidar com os momentos, Felipe, porque toda empresa, todo clube passa por momentos bons e ruins. Essa é a nossa vida. É a vida corporativa e é a vida pessoal. Né? Às vezes está tudo maravilhoso e às vezes vem lá as tormentas para você poder passar por ali. Então, uma boa correlação que você fez aí, e eu só acho que é mais estruturado na empresa, e não que seja sempre justo, aos nossos olhos, e no futebol é mais vamos, gritou, agora muda tudo, não, na empresa é um pouquinho diferente. Aulas. Aproveitem o corte aí. Não, várias coisas passaram na minha cabeça aqui enquanto você estava falando. Questão faz o seu tal, o que o Bernardinho, que muitas pessoas falam, né, no meio do esporte, que o Bernardinho, agora me fugiu exatamente a citação dele, mas você tem que entregar tudo em quadra, entregar tudo em campo. Se você está fazendo isso, a torcida pode gritar, quem está entregando tudo vai ser reconhecido como, pode ter uma coisa injusta ou não, como acontece, outra coisa que passou pela minha cabeça, já aconteceu, já comigo, eu presenciei, já me afetou, já algumas vezes, que você ganha bônus no ano e é demitido. Aconteceu comigo? Aconteceu comigo. E aí, como é que você vai entender isso? Peraí, a empresa está dando resultado, está dando lucro, está distribuindo lucro, e tem uma galera sendo demitida, ou eu vou ser demitido, enfim. Como é que você vai entender? É mercado, é isso aí, acontece, mas se você... E aí, o que você falou também, de você tá ali dando o seu melhor, e uma coisa que eu também sempre tenho na cabeça desde muito tempo, desde a minha primeira saída de uma empresa, foi justamente isso. Você também tem que ver a sua carreira, você tem que dar o máximo na empresa ali, o que você está fazendo, mas sempre olhando no desenvolvimento da sua carreira, que é algo que a gente já falou em outros episódios, gestão de carreira. Você está bem ali e tal, está performando, mas você tem que ver o que você quer, qual é aquele caminho que você quer. Está performando, está feliz, está bem na empresa, mas está vendo ali o caminho, mas tem que estar olhando pela janela também, porque às vezes podem abrir a porta do carro e jogar e você tem que estar... caiu que nem gato, cai em pé. Total. E antes de você começar a dividir a conta aí para divisão de conta, lembrando que no último episódio, que é o Alta Performance, a gente fala muito sobre isso. Como é um episódio que passou aí dentro do carnaval, chamar a galera aí para ver lá o episódio de Alta Performance. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre o que é o profissional que se destaca, por que ele se destaca, né? Por que tem um profissional de alta performance? Porque ele se dedica mais do que os outros. E, mais uma vez, não necessariamente ele trabalha mais do que os outros. É muito diferente. Ele é inteligente. Ele sabe que para ele atingir certo patamar, ele precisa treinar muito, ele precisa repetir, ele precisa, né, conhecer, estudar, se aprimorar. Falamos de Cristiano Ronaldo, falamos de Messi. Dá uma olhada lá no Alta Performance, tem muito a ver com essa questão aqui de grito da torcida, de você mesmo fazer, de você buscar. No final, o que você falou, cara, assim, nós somos donos da nossa carreira, cara. Assim, se você fizer as coisas sempre pensando no que é melhor para você, você vai no caminho certo. Mais uma vez, aliado à empresa que você está no momento. Não é a empresa que tem que se adequar a você, você que tem que se adequar à empresa, meu querido.
A empresa está lá, você é uma parte dela, então você se adequa. Não queira ir contra a cultura da empresa, contra o que a empresa determina, não. Você precisa se adequar. E você dá o seu melhor para você ajudar a empresa a atingir os resultados dela. Só que você dando o seu melhor, você está dando o melhor para você mesmo e você está dando visibilidade à sua carreira, você está aumentando a sua empregabilidade, enfim. É isso. É isso, é isso. Esse podcast é maravilhoso porque ele os ganchos já vêm todinho amarrado, porque agora vamos encerrando o tema, vamos dividir a conta agora, né? Chama aí. Dividir a conta divisão aí. Da conta, divisão da conta. Temos que arrumar Traz a minha. A vinheta. E aí você já deu um bom resumo. Assistam ao último episódio, que tivemos uma das mais baixas audiências deste podcast. Engajamento também não foi dos melhores. Vamos... não colocamos muito cortes também, né? Isso também não. Saímos de férias, total. E vamos reforçar aqui na divisão de conta justamente isso, porque tivemos um comentário, eu tive que pescar um comentário do vídeo de chamada para o episódio, que foi justamente o Tadeu Jubi, que é o nome dele no Instagram, mas é o Tadeu, eu conheço ele. Tu respondeu ele lá, tem que responder ele. Amigo, né? Eu só curti. Que eu fiz aquele vídeo lá, porque durante o carnaval eu viajei para Londres, fui encontrar minha família, meu irmão lá, que foi com os sobrinhos, enfim, foi uma grande oportunidade de encontrar de novo a família, juntar as famílias, e tava lá, fiz aquele vídeo lá meio galhofa, todo emperequetado, e aí meu amigo Tadeu Júlio botou: irmão, você é pi das galáxias, mas carnaval em Londres é igual a churrasco de vegano. Aí totalmente politicamente incorreto, total, tudo bem. Esse é meu camarada, ó, longa data, do Colégio Militar, lá de trás, gente boníssima, porra. Tadeu, um abração, obrigado pelo comentário, salvou aqui a divisão da conta. Verdade. Vamos então agora pegar a onda, pega esta onda. Vamos lá, vamos surfar. Com a gente. A luz tá azulzinha aqui por causa do mar. Aliás, meu irmão, grande amigo aqui, Lan Blank, estava em Nazaré, estava aí em Nazaré, onde a gente foi, que estava calminho. Sim. Ele foi pro Gigante de Nazaré, mandou bem demais. Ilan, tu é demais, é brabo. Maluco lá com o jet ski, participou de salvamento, pegou onda, brabo. Ilan Blank. Boa, mandou. Então, Qual é a tua onda? Minha onda... Você vai mandar a galera surfar aí? Vou mandar surfar, que nem você falou aí. Assistir ao último episódio, e não só ao último episódio. Vou falar, maratonem os nossos episódios. Se você não viu algum episódio do Mar ao Bar, veja, ouça. Se não quiser ver as nossas latas, que nem o Renato, que é nosso frequentador assíduo aqui, sempre posta lá nossas caroças grandes, ó. Será que ele vai postar esse corte aqui? Ó, as nossas caroças grandes lá na televisão dele, tá sempre vendo toda semana. Então, vejam nossos episódios ou ouçam os nossos episódios. Algum que você não tenha visto, tem muita coisa legal no meio, tem muita coisa que depois, durante a semana, a gente vê ali num podcast, o Fernando Diniz falando algo que a gente tocou aqui, tangenciou algum assunto, ou falou exatamente o que o cara está falando naquele podcast. São vários podcasts agora, e os que dão entrevistas, que rendem entrevistas com pessoas famosas, quase sempre tocando o pessoal do meio do futebol, falando em aspectos que a gente aqui tá também tocando. Então, ouçam os nossos episódios que vocês não ouviram ou vejam, e maratonem, porque essa onda aí é boa, do Mar ao Bar. É isso aí. Eu concordo com o Felipe, a gente tem falado aqui de coisa muito legal e dado muitas dicas, e quem está vendo acho que está ganhando. Minha onda
que eu sugiro para a galera aí de hoje é o Charla Podcast. Gosto bastante de assistir o Charla Podcast do Renato Gaúcho. Muito bom, gente. Assistam esse episódio com o Renato Gaúcho. Uma aula, assim, acho que a gente falou assim um pouco aqui, quando a gente comentou do Romário, né? Romário TV. E eu estava falando até com a minha esposa, como eles são da mesma época, entre aspas, são parecidos, mas muito diferentes. Porque o Renato é outra coisa, é outra parada, assim. O Renato, cara inteligente, o cara conhece de futebol demais, tem muita história legal, cara. E assistindo até, né? E acho que a gente comentou no nosso grupo também, né? É um cara que foi, assim, pouco valorizado, eu acho, como jogador, né? Sempre fala, era trombador e tal. Pô, vencedor pra cacete, driblava pra caramba, era um cara forte, e trazia, né, as pérolas maravilhosas daquela época da Night e tal, enfim. Vale muito assistir, gente. Foi muito legal. Gravado no Pura Brasa de Ipanema, que é onde é a casa dele ali, que ele vai. O Renato sempre foi de churrascaria, né, gaúcho, como bom gaúcho. Sai do futevôleizinho dele ali em Ipanema e vai para a churrascaria. Muito bom. Charla Podcast, episódio do Renato Gaúcho. Essa é a minha honra. Mais de 2 horas eu assisti em várias partes. E vai bem, né? E vai bem. Porra, muito bom, muito resenha. E aeroporto Pura Brasa que ele fala. Hã? Aí ele fala várias vezes assim, ele fala aeroporto, aqui o aeroporto. Tá bom, entendedor? Exatamente. Muito bom. Então vamos aproveitar aí do Pura Brasa, vamos pedir a saideira aí. Pede a saideira você aí, vai, fala aí. Bom, a nossa saideira é, como sempre, chamando para as nossas redes sociais, Instagram, do Mar ao Bar Oficial, TikTok do Mar ao Bar, YouTube do Mar ao Bar, Spotify do Mar ao Bar, estamos em todos os lugares, então dá uma moralzinha pra gente lá. Mais uma vez, a gente tem muito mais amigos do que temos de seguidores nas nossas redes sociais, de inscritos no YouTube, e continua o protesto. Isso é um absurdo! Eu vou cantar aquela música de Eu queria ter milhões de amigos. Imagina, milhões de inscritos. Siga a gente lá. Quando a gente ficar famoso, não vem depois querer falar, não vem não. Tem que apoiar agora. Tem que fazer igual o Renato, hein? Renato Lima, Minduim, Fernando Barbalho. Não que seja o nosso objetivo ficar famoso aqui. Não é. Isso naturalmente vai acontecer, porque a nossa qualidade é lá em cima, pô. Muito bom. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, até de repente.